Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia, para conversar com o delegado de Polícia Civil, Dr. Sérgio Baltzer. E vamos falar de um tema bastante preocupante e que, olha, daria para a gente conversar até amanhã, porque é um caso que surgem muitos pontos de interrogação. Descriminalização do porte de drogas e o próprio tráfico. Mas antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição aqui do nosso cenário, do nosso tema de hoje, justamente para pessoas com deficiência visual que acompanham o nosso canal também consigam acompanhar da melhor maneira possível. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal, estou sentado em uma poltrona cinza, visto uma camisa social branca, uma calça azul marinho, um tênis cinza. Tenho cabelos curtos na cor preta, pele clara, pouca barba e tenho estatura média. À minha frente do cenário do canal Operação Policial tem uma mesa de centro com uma caneca e o fundo do cenário todo preto. Estou falando com o Dr. Sérgio Baltzer, ele está em Brasília, então a nossa reunião acontece via videoconferência, por isso há uma televisão na minha frente, o qual eu vejo o delegado. O delegado tem os cabelos um pouco mais compridos, pele clara, barba um pouco mais avantajada, assim como sobrancelhas grosseiras, e está vestindo uma camiseta preta e o fundo do doutor é um fundo branco. Agora sim, Dr. Sérgio Baltzer, delegado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é nosso parceiro aqui, já fez alguns vídeos com a gente, já trata de alguns casos e hoje vamos falar sobre a tal da descriminalização do porte de drogas. Esse é um assunto que, como eu disse, né, a gente poderia conversar até amanhã, porque tem vários vieses. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre uma honra, um prazer estar com vocês e queria desejar aquela felicitação, aquela boa semana para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes. Maravilha, delegado, eu já vou começar direto no ponto. Qual é a sua opinião sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? Bom, primeiro eu preciso explicar que, por mais que nós tenhamos uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal, o porte de drogas para uso próprio, ele não foi, num primeiro momento, descriminalizado em 2007, certo? O que houve foi que o Supremo entendeu, para explicar para os nossos telespectadores e ouvintes, que houve uma despenalização. Então, não são aplicadas medidas privativas de liberdade. Aliás, não são aplicadas penas privativas de liberdade aos usuários de drogas. E eu quero deixar bem claro, o crime é porte de droga para uso próprio. Por enquanto, não houve descriminalização, foi colocado em pauta, e eu ainda tenho as minhas dúvidas depois de 17 anos. Então, a minha resposta, num primeiro momento, eu tenho minhas dúvidas ainda sobre como eu diria, se a descriminalização vai reduzir o índice de tráfico de drogas. Eu até andei estudando um livro antes de nós gravarmos esse programa, que traz muitos pontos negativos contra a descriminalização. Só que eu tenho que explicar para os nossos telespectadores e ouvintes o atual panorama do porte de droga para uso próprio no país. Quer dizer, já houve na minha concepção como professor, tá? Já houve na minha concepção como professor uma pseudo-descriminalização por conta de algumas decisões ao longo dos tempos dos tribunais superiores que acabam por retirar esse estigma, esse tratamento dispensado ao usuário, o tratamento, no caso, tratamento dado pelo direito penal. Eles estão tentando evitar o máximo possível estigmatizar o usuário de drogas. Então, desde que veio a lei 11.343 de 2006, o legislador e os operadores do direito tentam retirar esse estigma de criminoso do usuário de drogas. E tudo caminha realmente para a descriminalização. Agora, é o que eu coloco. Eu tenho minhas dúvidas realmente se descriminalizar vai resolver a guerra. Vai resolver, não. Vai diminuir o índice de tráfico de drogas, de ocorrências de tráfico de drogas no país. É interessante a gente pensar isso, né? Trabalhando para a descriminalização do porte para diminuir a criminalização, né? Para diminuir o crime. Então, eu te questiono, você acredita que se a gente descriminalizar o porte de arma, vai fortalecer o número de usuários?
Na verdade, também é outro questionamento, né? Outro ponto polêmico, né? Na verdade, não seria descriminalizar, seria facilitar o acesso de Exato. armas aos cidadãos, né? O Estatuto do Desarmamento ele tem as regras próprias para se autorizar a pessoa a ter a arma em casa. Então, você tem que diferenciar para o telespectador posse de porte. As pessoas têm autorização, elas conseguem autorização para possuir arma de fogo de uso permitido, para que elas tenham em sua casa ou na adjacência, na garagem, na edícula, ou no seu local de trabalho, desde que você seja o proprietário responsável legal. Se você olhar o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto autoriza a posse de arma. Mas o que o cidadão comum busca é o porte de arma. E se você olhar o próprio Estatuto do Desarmamento, ele restringe o porte de arma. O que aconteceu foi que nos últimos anos nós tivemos aumento daquela classe ou daquele grupo que são os chamados CACs, né? Colecionadores, atiradores, certo? E caçadores. E nós podemos até tratar disso em outro assunto. Só que eu gosto muito do livro do Roberto Mota, porque ele traz as questões estatísticas, né? Se eu não me engano, o livro chama Construção da Maldade, e o Roberto Mota ele pesquisou, apesar de ele não ser formado em direito, ele trouxe estatísticas sobre questão tanto da descriminalização do porte de droga para uso próprio, como a questão da facilitação do acesso de armas de fogo aos cidadãos comuns. Na verdade, você vê os números que ele traz. Você tem, lógico, a fonte que é citada no livro dele, e tudo é polêmico, né? Se você facilitar o acesso às armas de fogo, vai reduzir o número de homicídios ou vai aumentar a taxa de homicídios. Se você descriminalizar o porte de droga para uso próprio, vai aumentar o índice de tráfico no país ou vai reduzir, ou nós vamos resolver, por exemplo, questões como a da Cracolândia, em São Paulo, vai reduzir a população de usuários de crack. São situações assim que, para mim, eu que no passado me candidatei até a um cargo político, estudei muito para poder debater em alguns eventos, aliás, estudo, né, porque eu tenho que lecionar em curso preparatório para concurso, eu coloco tudo que nós colocamos, tudo que nós fazemos, realizamos, tudo que nós fizermos, perdão, hoje, vai ser para gerações futuras, quer dizer, para o meu neto, para o meu Com bisneto, certeza. o meu tataraneto, tudo que for implementado agora na sociedade, nós só veremos reflexos daqui a 50 anos. No máximo, vamos lá, 20 anos para ter uma mudança. É muito difícil você, de uma hora para outra, mudar uma mentalidade de um país com dimensões continentais. E isso envolve a questão da descriminalização do porte de droga para uso próprio. Eu coloco por A mais B. Por mais que você venda cigarro num bar, por mais que você proteja a criança e adolescente do uso do cigarro, você tem padarias, tem tabacarias que vendem cigarros dos mais variados tipos, vendem o próprio fumo, certo? E mesmo assim, a quantidade de notícias nos veículos midiáticos que nós vemos relacionadas a apreensões da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da própria Polícia Federal, de cigarros que são trazidos de fora do país, naqueles crimes do contrabando, descaminho, tem uma diferença jurídica do contrabando e descaminho. Eu vou falar de uma maneira mais leiga, né? Você vê a apreensão de cigarros trazidos do nosso país, do país aqui, que é contíguo ao nosso, que é o Paraguai, quantidade de ocorrências, principalmente no estado do Paraná, se não estiver muito enganado, de apreensões, né? Isso. Eu mesmo já trabalhei num caso, por mais que você tenha venda de bebida alcoólica lícita no país, você só não pode vender bebida alcoólica para menor, porque é um crime do 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também não pode vender cigarro, não poderia vender o vapor. Eu já trabalhei num caso na cidade satélite do Gama, em 2011, em que tinha uma cervejaria que vendia a antiga Skol, você imagina, numa cerveja Skol falsificada. E eles usavam o casco da cerveja e usavam o rótulo da Skol. Isso faz muito tempo, quer dizer, mesmo a bebida sendo legalizada,
havia uma venda de uma falsa bebida, por exemplo, falsificavam Sim. cerveja Mas no fundo de um bar. Então, o meu maior medo é exatamente isso que você falou, né? E mais uma vez eu vou te fazer uma pergunta que é duvidosa. O meu medo é que transformar essas drogas numa substância comum é, pode afetar ainda mais os nossos jovens, adolescentes e crianças, justamente por conta da facilidade do acesso, né? Da disponibilidade, você não acha? eu vou deixar muito claro, eu estive ano passado na Holanda, representando a Polícia Civil, Uhum. certo? É, nós fomos jogar os Jogos Mundiais Policiais Bombeiros e lá tem uma política de descriminalização do porte de droga para uso próprio, inclusive tem os lugares específicos para venda, só que as delegações das polícias do país que foram jogar os Jogos Mundiais de Policiais Bombeiros em Roterdã, os policiais, nós tínhamos policiais militares, policiais federais, bombeiros, policiais penais e policiais civis de vários estados da federação, lógico que tem as forças nacionais, e aí nós comentávamos antes dos jogos a quantidade de traficantes de drogas que perambulavam pelas ruas de Amsterdã, de Roterdã, mesmo sendo um país em que Legalizado. você pode isso, que você tem uma política de descriminalização. E então eu coloco para todos vocês, mesmo tendo, eu vi as pessoas comentando na Holanda, por mais que você tenha um lugar que venda, um lugar específico para venda, havia pessoas, nós tínhamos pessoas que violavam a própria lei do país vendendo na rua, nas ruas da moda. Amsterdã realmente tem polos de turismo e Sim, polos sim. vamos colocar, de balada muito grandes, com as 5 pessoas do país inteiro, era verão europeu, que nós fomos disputar os Jogos Mundiais Policiais Bombeiros, e aí você vê uma quantidade imensa, uma população imensa. Então, por mais que tenha uma política de descriminalização, não tem como você zerar, para mim, zerar uma redução, aliás, zerar a ocorrência de tráfico de drogas é impossível. Sim. É como você também não consegue reduzir ao máximo, aliás, reduzir a zero a taxa de homicídios e latrocínios no país. E também fazer aquela correlação, né, entre arma de fogo e homicídio, arma de fogo e latrocínio, droga e outros crimes. Então, assim, não daria. Com devido respeito aos ministros, né, nós teríamos que estudar por muito tempo. Eu não vi uma convocação de audiência pública, com devido respeito ao Sim, ministro, sim. que é o relator, ou à ministra, que é a relatora, e não vi uma convocação de uma audiência pública para se tratar da descriminalização do porte de droga para uso próprio. Eu explico. Em 2012, nós tivemos a discussão da lei seca. O ministro Luiz Fux, ele convocou autoridades do país para 2 dias, dentro do que você tem nas leis que regem o controle de constitucionalidade, ele convocou autoridades públicas que se habilitam para falar sobre um assunto. O assunto era a lei seca. Então, de 2008 a 2012, eu, como delegado de polícia, eu só podia prender quem estivesse embriagado ao volante, dirigindo embriagado, se eu tivesse coleta de material biológico, que era o exame de sangue, Uhum. indicando o nível de álcool, ou se a pessoa soprasse o etilômetro. Quando as pessoas descobriram que, se elas não fornecessem material biológico e não assoprassem o bafômetro, elas não iam presas, elas só se recusavam a assoprar o bafômetro. E aí só tinha multa administrativa, ninguém mais foi conduzido para a delegacia de polícia. O ministro Luiz Fux, ele quis saber quantos flagrantes. O que ele queria saber? Quantos flagrantes você fez no último ano? Falei um. Porque ele queria dados numéricos sobre a questão da lei seca. Tanto que no final de 2012, quem pega a letra da lei, do Código de Trânsito, explicando para os nossos telespectadores, o Código de Trânsito, entre o 291, artigo 291 e 312, nós temos os crimes de trânsito. E aí lá você vê as alterações que foram promovidas ao longo do tempo no Código de Trânsito para se combater os crimes de trânsito. E os crimes de trânsito são, a maioria, se nós pegarmos, infelizmente, nos veículos midiáticos, todos nós temos
a bebida Sim. como fator determinante do acidente. E doutor, certo? você... Desculpa, pode E continuar. só para traçar um paralelo, Imagina. não teve a convocação dessa audiência. O que teve em 2012, que eles julgaram eles julgaram 10 anos depois, esse assunto foi julgado 10 anos depois, sobre a venda de bebida alcoólica em estradas do país, sobre a questão da lei seca, que acabou sendo mudada, a recusa em se assoprar o etilômetro, 10 anos depois foi julgado. Então eu não vi uma convocação. Se teve uma convocação de autoridades para se debater esse assunto, eu não vi até agora. Eu não soube, então eu posso estar equivocado nesse ponto. Mas até onde eu estou acompanhando, até porque eu leciono essa matéria, Sim. e é de sumo interesse e é de muito interesse para mim, no plantão policial, por exemplo, como eu trabalho, a questão da descriminalização, eu não vi a convocação de autoridades para se debater esse assunto. Doutor, você que está na linha de frente de investigações e provavelmente já pegou diversas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas. Vamos conjecturar um cenário que de fato é julgada a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O país vai funcionar como se fosse a Holanda? Teríamos pontos de venda específico para droga? A venda, mesmo, assim, mesmo com a descriminalização, ela continua ilegal? Como que funcionaria nesse caso? Nada, o primeiro cenário que eu observo seria primeiro cenário, tá? Então, porte de droga para uso próprio. Eu acredito, tá? Eu acredito que num primeiro cenário, certo, haveria apenas a apreensão da substância. Só que mesmo assim, em algumas situações, há um limbo em que você não sabe se aquela pessoa que está sendo detida, ela é traficante de drogas ou ela é uma pessoa que é usuária de drogas. Exatamente. Então há um limbo. Por mais que você estabeleça a posse, vamos imaginar, olha, 25 gramas de maconha, vamos imaginar que na decisão eles digam, olha, 25 gramas de maconha por mês. Sei lá, se a pessoa for flagrada portando 25 gramas de maconha, ela não pode ser autuada, não é? Nós temos no direito processual penal a chamada liberdade provisória obrigatória. O usuário de drogas ele fica detido até ser registrado uma ocorrência. Ele não fica preso. A droga foi testada, deu positivo, ele é liberado. Nós tombamos um procedimento mais simples. O usuário não fica detido, ele já tem liberdade provisória obrigatória. Agora, o que eu coloco para os telespectadores pode ser que o sujeito seja abordado no final do dia com 25 gramas de maconha ou qualquer outra substância entorpecente e ele tenha vendido ao longo do dia, desde amanhã, ele pode ter vendido substância entorpecente. Quer dizer, portar 25 gramas de maconha ou qualquer outra substância não quer dizer que ele de fato só tinha as 25. E mas ele pode ser um traficante. Isso, eu coloco para todos os nossos telespectadores. Há um meio de investigação que nós acabamos por monitorar alguns pequenos traficantes. O que incomoda a população é o pequeno traficante. É aquela situação em que a pessoa vai entrar no ônibus e no ponto de ônibus, ao lado, tem uma casa que você sabe que é a chamada biqueira ou é uma boca de fumo. Depende do estado, da federação tem um nome. Cada estado, cada policial de alguma força chama de algum modo a biqueira ou a boca de fumo. Aí, o que incomoda, às vezes, você estar indo para o trabalho, chegando do trabalho e ter aquela pessoa consumindo. Ou, como diria minha mãe, aquele transeter, pessoa entrando na casa e saindo, aí entra outra e sai. E aí os vizinhos se incomodam, os vizinhos se sentem intimidados, as pessoas que estão no ponto de ônibus, entrando ou saindo do coletivo, se sentem intimidados. Quer dizer, no fundo, é o pequeno traficante que acaba incomodando a sociedade. E esse pequeno traficante, quando você monitora o ambiente e você faz a prisão dele, eu coloco para os telespectadores, não imaginem que tem uma quantidade enorme de substância entorpecente. Nós, às vezes, apreendemos 19 pedras de crack, 30 pedras de crack, 150 porções pequenas de maconha já prontas para venda, detemos alguns usuários aos arredores, mas
isso não quer dizer, ter pouca droga em seu poder não quer dizer que o sujeito não seja traficante. Se você monitorar ao longo do dia, ele acaba vendendo toda a droga. E aí, quando você vai dar o famoso bote, que é da voz de prisão, ele pode ser flagrado só com o dinheiro picado que ele vendeu. E às vezes ele tem 400, 500 ou R$ 1.000 em dinheiro picado, em notas picadas, e o que indica que ele comercializou droga o dia inteiro. Quer dizer, ter pouca substância entorpecente não quer dizer que nós estamos diante de um usuário. Ele pode ser um traficante. Então, num primeiro momento, o Supremo ele não pode ir além. Ele pode falar que não é crime o porte de droga para uso próprio. Agora, estabelecer alguns parâmetros é difícil. O Supremo já tem uma decisão semelhante. Olha só, o Supremo, diante da omissão do Congresso Nacional, o Supremo falou, olha, em casos de homofobia, transfobia, aliás, em casos de preconceito contra orientação sexual, enquanto o Supremo não legislar sobre esse assunto, vocês, delegados de polícia, promotores, juízes, vocês podem usar a lei de preconceito. Quando você olha a lei de preconceito, ela fala lá no combate à discriminação por conta da cor da pele, da etnia, fala por conta da procedência, da religião, da raça, certo? E aí o que nós temos? Como há uma omissão legislativa, o Supremo falou, olha, até vir uma lei, usem a 7.716 de 89. Se tiver algum crime por conta de orientação sexual, quando não tiver no Código Penal, usem a 7.716 de 89, certo? Bom, tudo bem. Agora, o grande lance que eu queria colocar para os telespectadores é como é que eles vão descriminalizar e decidir questões sobre tributação, sobre quem vai poder vender. Existe até um certo ponto que o Poder Judiciário pode dizer o direito. É um tema muito difícil. Complexo, né? Muito complexo. Complexo. Agora, o que eu queria colocar também para todos, existe um movimento já em alguns pontos, em alguns estados da federação, alguns juízes, eles acabam por arquivar já alguns procedimentos. E aí, pelo próprio procedimento que eu falo, procedimento de porte de droga para uso próprio, tá? Os juízes e promotores, eles têm independência funcional. Então, as decisões elas não vão ser questionadas pela própria instituição. O que pode acontecer é a decisão de um juiz ser reformada pelos tribunais superiores. Agora, se um promotor pede arquivamento de um procedimento usando uma lei moderna de direito penal e o juiz encampa e manda decidir o procedimento, manda arquivar o procedimento, não há quem recorra, certo? Até porque isso é melhor, isso é bom para a defesa. O que eu já vi hoje, o que eu já vi em termos que são em termos semelhantes à descriminalização, com base na moderna doutrina de direito penal, eu já vi alguns promotores pedindo o arquivamento do procedimento, o juiz depois arquivando, só que o juiz, ele pede ele determina que o diretor do cartório ou algum analista que trabalha no judiciário encaminhe no celular do usuário ou encaminhe ao usuário a decisão, só que aplica a pena. Olha que não é incoerente, mas é uma inovação, que é algo que não tem em livro, é algo prático. Você tem o arquivamento do procedimento por porte de droga para uso próprio e, ao mesmo tempo, o juiz ele manda que o analista intime o usuário da decisão dizendo sobre os efeitos das drogas, advertindo sobre os efeitos das drogas. E quando você pega quais são as penas alternativas, porque, como eu falei bem no começo da nossa exposição, porte de droga para uso próprio, nós estamos em junho de 2023, quase julho de 2023. O porte de droga para uso próprio ele é punido com pena alternativa. Quais são as penas alternativas? Advertência sobre os efeitos das drogas, comparecimento a curso ou programa educativo e uma prestação de serviço à comunidade.
Tudo bem? Beleza. O que nós temos? Nós temos os procedimentos sendo arquivados, só que eles são arquivados e os usuários são intimados da decisão e, ao mesmo tempo, tem uma advertência sobre os efeitos das drogas. Pelo menos eu já vi isso acontecer, Sim. certo? Como eu também já vi acontecer, e é muito simples de explicar para os nossos telespectadores, eu, Sérgio, como delegado de plantão, entendi que em algumas situações nós tínhamos tráfico de drogas. O sujeito foi preso com 19 pedrinhas de crack. Só que eu, Sérgio, como delegado, não fui, meu entendimento não foi levado em conta, nem pelo promotor, nem pelo judiciário. O que aconteceu? O sujeito ficou preso até a audiência de custódia, 24 horas, e aí o procedimento que eu instaurei por tráfico de drogas acabou sendo arquivado. Por quê? Porque o judiciário e o Ministério Público entenderam que não era tráfico de drogas aquela situação. Por mais que para mim, ninguém consome 19 pedras de crack num dia. Para mim, quem está portando 19 pedras de crack é para venda. Traficante. Bom, o judiciário não entendeu desse jeito e o Ministério Público pediu arquivamento. Olha que interessante. Aliás, não pediu arquivamento, pediu para desclassificar. O que é desclassificação? Desclassificação é o delegado entende que é tráfico de drogas. O promotor fala, não é tráfico. Para mim, isso é porte de droga para uso próprio. E aí, o promotor fala, olha, discordo do delegado, para mim isso é porte de droga para uso próprio. Por que o juiz arquivou o feito? Porque não tinha mais por que serem aplicadas as penas alternativas. Eu considerei que era tráfico, o sujeito ficou preso 24 horas, certo? Depois desclassificaram para porte de droga para uso próprio. Como ele ficou um dia preso, o juiz entendeu que não tinha por que mais aplicar pena alternativa. Eu vou pegar um gancho nisso que você fala, desculpa te interromper, delegado. Você acha que é adequado o delegado de polícia definir se o portador de droga é usuário ou traficante? Te pergunto isso por quê? Porque um dos relatores de todo esse processo, o Gilmar Mendes, ele diz que na concepção dele, quem deveria avaliar se aquela pessoa que foi detida é um usuário ou traficante é o juiz e não o delegado de polícia. Então eu queria entender de você, se você acha adequado o delegado ser responsável por essa definição. Nenhum problema, até porque já existe uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Já existe uma decisão de 2020 ou 2021, que, na verdade, quando tiver, para tirar esse estigma do usuário de criminoso, já tem uma decisão mandando quem é a pessoa responsável hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal, para lavrar o chamado termo circunstanciado quando nós tivemos porte de droga para uso próprio. Se você olhar a decisão de 2020 ou 2021, que até foi cobrada numa prova, acho que foi a primeira fase do concurso de delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, quem é a autoridade responsável, se você olhar o Supremo Tribunal Federal, quem é a autoridade responsável para o Supremo Tribunal Federal para se lavrar o chamado termo circunstanciado por porte de droga para uso próprio? É o juiz. Na ausência do juiz, apresentaria para o delegado de polícia. O problema é a questão logística. Você imagina toda pessoa que fosse detida pela Polícia Civil, pela PM, fosse apresentada para um juiz de direito. Nossa. O país é um país de dimensões continentais. Você pega a Lei Maria da Penha, tiveram que mudar a Lei Maria da Penha em 2021, 2022, para permitir que o delegado de polícia e o policial, na ausência do delegado, concedessem uma medida protetiva em municípios que não são sede de comarca. Eu explico. Município que não é sede de comarca é município que não tem fórum. Não há um fórum com um juiz. Por mais que ele acumule a judicatura em vara criminal, vara civil, etc., a Lei Maria da Penha foi mudada, por exemplo, para possibilitar que o delegado de polícia ele concedesse medida protetiva na ausência do juiz de direito. E quando não tiver um delegado, o policial que estiver na delegacia. Você imagina, há municípios em que não há um fórum, que não há um juiz exercendo a judicatura. Há municípios que não são sede de comarca. Pelo Supremo Tribunal Federal, quem tem que analisar e quem tem que determinar a lavratura de um termo circunstanciado é o juiz. Agora, na ausência do juiz, vai para o delegado. O grande problema, eu acho, é implementar a visão do Supremo Tribunal Federal com o devido respeito.
é implementar mesmo a visão. É difícil. Como é que aqui nós temos algo que nós temos no Distrito Federal que nós não temos, eu acho que no restante do país, nós temos todas as delegacias circunscricionais abertas 24 horas de maneira ininterrupta. Então, de norte a sul, de leste a oeste do Distrito Federal, você tem as delegacias de polícia circunscricionais abertas, elas estão abertas. A delegacia da mulher 1 e 2 está aberta 24 horas, as duas delegacias, a 1 e a 2. Delegacia da criança e do adolescente, a 1 e a 2, elas estão abertas 24 horas. Você não tem isso em outro estado da federação, eu acredito. O Brasil é um país de dimensões continentais. Sim. Então, tudo teria que funcionar como no Distrito Federal, mas não é assim. Exatamente. A minha cidade mesmo, Barra Bonita, aí no interior do estado de São Paulo, se eu não me engano, a delegacia tem um horário para fechar. Em Igaraçu do Tietê, que é uma cidade do... nem tem mais delegacia, se eu não estiver enganado. Igaraçu do Tietê, que é uma cidade ao lado de Barra Bonita. Acho que só vai ter uma delegacia aberta em Jaú, que é 22 quilômetros da minha cidade, quiçá em Bauru, que já são 70 quilômetros da minha cidade. Então, o problema é implementar a decisão do STF. E, doutor, e quando a gente pensa em estrutura para tratamento dos usuários de droga? Eu não vou nem te perguntar se você acha que isso é deficitário, porque é óbvio que todos nós sabemos que o nosso país não tem a estrutura adequada para atender, e quando eu digo atender, é atender com eficiência todas as pessoas que precisam, de fato, de um tratamento. O que você acha que poderia ser feito para melhorar essa situação? Então, a lei foi alterada. Hoje nós temos a internação voluntária e a internação involuntária. Não são penas aplicadas ao usuário. Não são penas. Não são sanções de direito penal. São medidas administrativas de saúde pública. Então, você pega o artigo 23 da Lei de Drogas, já há a internação involuntária e a internação... existem duas internações, a involuntária e a voluntária. A involuntária, médicos, psicólogos, assistentes sociais, os familiares podem pedir a internação involuntária, menos os profissionais de segurança. A lei não permite que um profissional de segurança peça a internação involuntária. Aí eu te pergunto, quem às vezes tem mais contato com o usuário de droga? Profissional de segurança pública. Aí é a tendência de querer tirar o estigma de criminoso. Tudo bem, nenhum problema. Agora, eu viro para você, meu amigo, e para os nossos telespectadores. Como eu vou ajudar uma família que bate na delegacia às vezes para buscar o menino que foi preso, foi detido, né? Porque ele fica ali detido rapidamente até terminar a ocorrência. Como é que eu vou ajudar se eu não posso nem pedir a internação? Eu falo para procurar um advogado ou a defensoria pública para poder requerer a internação involuntária. No papel, se você pegar as alterações promovidas agora recentemente na Lei de Drogas, do artigo 1º ao 26, que trata da questão do tratamento do usuário e do dependente químico, perfeito. Você tem tudo no papel, as políticas públicas são perfeitas. O problema realmente, volto a falar pela segunda vez aqui essa palavra, o problema é implementar, implementação. A implementação do que foi ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a implementação da própria, das políticas públicas que são trazidas pela Lei de Drogas, no tratamento do usuário e do dependente químico, certo? Então, assim, eu mesmo que tenho contato diário com o usuário de droga, não posso requerer a internação involuntária. Sim. Não posso. E delegado, eu vou fazer essa pergunta novamente, na verdade de uma outra forma, mas eu acho que esse é o ponto-chave da nossa entrevista, né? Julgou-se favorável à descriminalização do porte de drogas. Quais serão os principais desafios enfrentados pela polícia? Então, primeiro, eu acredito que a droga vai ter que ser apreendida de todo jeito. Então, não vai ser só descriminalizar e ele está fumando ali. É duro falar sobre esse assunto, porque eu estou tentando ter uma visão agora como delegado. Eu acredito que a pessoa vai estar caminhando na rua com uma certa quantidade. Bom, onde comprou? Tem recibo? Como é que... Nós não sabemos nem quem vai poder vender, quanto vai se poder plantar.
E pior, que eu vou ser muito sincero, pior, as drogas, elas estão previstas, a substância, vou tentar ser o mais didático possível com os nossos telespectadores, tá? As drogas estão previstas na portaria 344/98 do Ministério da Saúde. É uma portaria que ela tem que ser mudada constantemente por conta do surgimento de novas drogas, tá? Aí eu coloco, nós temos que observar a portaria 344/98, a cada dia surgem novas drogas. Eu tenho que observar, eu vou ter que observar uma série de situações para poder. Eu acho que nós ainda vamos ter anos e anos até conseguir definir quais são o que pode e o que não pode ser feito. Por que eu falei da portaria 344/98? Porque todo mundo, quando fala na descriminalização, já pensa na maconha. Só que aí eu vou mais além. Outro dia eu fiz uma apreensão de uma substância, da menina levando para Florianópolis. Ela parou aqui no terminal interestadual de ônibus, na rodoviária interestadual. Ela tinha comprimidos. Num primeiro momento, nós não sabíamos o que eram aqueles comprimidos. Depois que nós fomos ver que era MDMA. Nós tínhamos 3 quilos apreendidos de MDMA. Nossa. É tráfico. Agora eu coloco para os telespectadores. Vai descriminalizar só a maconha ou vai descriminalizar todas as drogas? Então, a cocaína, certo? E aí, já descriminalizando a cocaína, já vai também o crack, né? Porque o crack é o resíduo da cocaína. O crack é o nome vulgar. A cocaína também é o nome vulgar. E as demais? Então, você tem uma série de substâncias entorpecentes. Nós temos a questão eu falei do MD, mas nós temos também o êxtase, etc. Quando não é droga, o pessoal está usando inalante, né? Inalante já não entra na portaria 344/98. Inalante é o chamado loló, o que os meninos usavam antigamente, os menores, em situação de risco, aqueles que estão na rua, que era cola de sapateiro. Nossa. Cola de sapateiro, por exemplo, não entra na portaria. Hoje é o inalante. Tem muita gente que usa loló. O loló, nós acabamos por enquadrar em outro delito quando há uma prisão, certo? De um traficante de loló. Na verdade, a gente acaba por usar outro dispositivo. Mas eu coloco, são questões a serem decididas. Quanto vai poder portar, quem vai poder vender, quem vai tributar, quem vai poder plantar para vender, quais drogas vão ser descriminalizadas. Não dá para chegar simplesmente e falar, olha, não é mais crime portar droga para uso próprio. Beleza. Mas e aí? Não é mais droga portar, não é mais crime portar droga para uso próprio. Beleza, o Supremo fala isso. A PM abordou alguém na rua. Vai ter que levar para a delegacia de todo jeito, para analisar se é traficante ou é usuário. Se não for levar para a delegacia, vai ter que levar para algum lugar. Exato. Aquela droga também não vai poder ficar, vou dar descarga na droga, não vou fazer uma ocorrência, vou jogar aqui no mato isso aqui. Não existe isso. Eu acho que ainda vai um tempo ainda. Por isso que eu estou colocando. O judiciário pode ir até um ponto. Falar, olha, não é mais crime o porte de droga para uso próprio. Depois, o Congresso Nacional é que vai acabar, ou a própria, porque a gente tem o Poder Legislativo e Executivo. O Legislativo vai reagir à decisão do STF e o Poder Executivo também vai ter que reagir. Nossa, esse é um assunto que, delegado, se essa descriminalização de fato acontecer, a gente vai ter que conversar de novo, né? Se isso acontecer aí no curto período de tempo, porque a gente já teve o adiamento do julgamento pela segunda semana consecutiva desse tema, no dia 1 de junho, né, desse mês. Então, eu acho que agora, não sei se, por ser um tema bastante quente, se de fato teremos novidades, de fato, aí daqui a pouquíssimo tempo. Mas a gente vai ter que ficar em cima disso para entender, porque as dúvidas que eu tenho e jogo para você parecem dúvidas da sociedade, da polícia, são dúvidas parecidas. Porque é o que eu te pergunto, é o que eu já te questionei. Onde serão vendidas essas drogas? Como que a polícia vai conseguir diferenciar quem é usuário e quem é traficante? Vai ter uma gramagem? Vai ser só maconha? Outras drogas também entrarão nesse circuito? Como que vai ser como tudo isso vai ser feito? E outra, eu acho que vão surgir novas dificuldades para as autoridades policiais. Eu acho que não vai ser tão simples.
E eu preciso colocar algo para o telespectador, e preciso ser bem claro. O pequeno traficante já não cumpre mais pena privativa de liberdade. O pequeno traficante, ele já não cumpre pena privativa de liberdade, tá? Então, quem que é o pequeno traficante? Ele é primário de bons antecedentes, ele não se dedica a atividades criminosas, ele não pertence ao crime organizado. Tem que deixar bem claro isso. Ele pode até ser preso em flagrante. Provavelmente, pela quantidade de droga, pela idade e por não fazer parte de uma facção, ele já é liberado na audiência de custódia, com tornozeleira ou sem. Ele já responde ao processo em liberdade. Então, 95% dos casos do pequeno traficante, ele já vai responder ao inquérito e ao futuro processo em liberdade. E se ele for condenado, a lei de drogas dá um benefício que outros criminosos não têm. O tráfico de drogas na modalidade privilegiada, que eu chamo de pequeno traficante, ele tem uma causa de redução de pena de 1/6 a 2/3. Se você pegar o final do devido processo legal, na sentença condenatória, a pena mínima, eu tenho uma pena mínima de 5 anos. O juiz, ele reduz a pena de 1/6 a 2/3. A pena pode chegar a 1 ano e 8 meses. O tráfico de drogas, essa venda da biqueira, não tem violência, não tem grave ameaça. É simplesmente uma compra e venda. Certo? Então, como não há violência ou grave ameaça e o sujeito é primário de bons antecedentes, o juiz, ele reduz a pena ao máximo, vai para 1 ano e 8 meses. O juiz depois pega um dispositivo do Código Penal que converte a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. O tráfico privilegiado, o traficante que tem o benefício do tráfico privilegiado, que é a causa de redução de pena, uma causa de redução de pena, ele acaba prestando serviço à comunidade. Nossa. Quando você pega os indutos dos últimos anos, tá? Os indutos concedidos por presidentes, o presidente concede induto. Quando você pega a concessão de induto, você vê que a maioria dos condenados que receberam induto foram traficantes de droga. Quais? Os pequenos traficantes. Foram pequenos traficantes. Por quê? Porque é aquela política para desencarcerar o pequeno traficante. E aí você vai me falar, mas você vai me perguntar, Sérgio, mas até onde eu, como jornalista, estudei, o tráfico de drogas é um crime equiparado ao hediondo. A Constituição fala, tráfico de drogas é um crime equiparado ao hediondo. Olha só, tem um movimento surgido desde meados dos anos 2010 que retirou a hediondez do tráfico privilegiado. Então, operadores do direito entendem que não é equiparado ao hediondo o tráfico privilegiado. E quando vem um pacote anticrime para reforçar esse desencarceramento do pequeno traficante, o que acontece? A lei de execução penal, lá no seu artigo 112, a lei de execução penal fala, olha, para progredir de regime, do fechado e para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, não se considera equiparado ao hediondo quem é pequeno traficante, quem teve o privilégio do 33, parágrafo 4º. Não se considera, segundo a lei de execução penal, não sofre, você não vai olhar como equiparado ao hediondo aquele que cometeu o tráfico privilegiado. E aí o sujeito acaba por progredir. Quer dizer, fora isso que nós estamos discutindo do porte de droga para uso próprio, já existe um movimento desde 2006, quando eles passam a alterar a lei dos crimes hediondos, aliás, passam a declarar inconstitucionais vários dispositivos da lei dos crimes hediondos e depois da lei de drogas, já há um movimento para desencarcerar o pequeno traficante. Quer dizer, nós vamos ter uma decisão que vai descriminalizar o porte de droga para uso próprio, e nós já temos movimentos antigos já, que desde que eu leciono, desde que eu entrei na polícia, nós já temos movimentos para desencarcerar o pequeno traficante. Ele só não vai ter o benefício do privilégio, desse privilégio que eu estou falando, dessa redução de 1/6 a 2/3, se ele for membro de crime organizado, se ele for associado para o tráfico, certo? Até a mula, que é aquela pessoa que transporta, se estiver transportando muita droga, até a mula tem esse benefício. Nossa. Do tráfico eu vou pegar um gancho nisso que você falou, de encarceramento. Você concorda que se a gente definir critérios para essa descriminalização do porte de drogas para uso pessoal,
isso pode reduzir prisões injustas e ainda diminuir o encarceramento? E se sim, por quê? Olha, já coloco de antemão, algumas injustiças têm sido corrigidas pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, já estão corrigindo as injustiças. E, na verdade, quem tem que aperfeiçoar o trabalho é a polícia. Eu dou um exemplo, para ficar mais fácil. Se eu peço a prisão preventiva de um traficante, eu vou pedir a prisão preventiva e a busca e apreensão para a residência. Certo. Foi o que nos ensinou agora o STJ numa decisão recente e polêmica relacionada a um faccionado. Eu entrar para cumprir o mandado de prisão não me dá direito de apreender os bens dele. Eu tenho que ter um mandado de busca, certo? As incursões em residências, elas têm que ser filmadas. Você, para entrevistar um traficante, desde o primeiro momento, você tem que de alguma maneira provar que você deu o direito ao silêncio, explicou que ele tinha o direito ao silêncio. Quer dizer, as injustiças já estão sendo corrigidas, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é esperar a descriminalização do porte de droga para uso próprio para se corrigir injustiça. Elas já estão sendo corrigidas. Se provar, o policial provar que foi dado consentimento para entrar na residência, entrar na residência com autorização judicial, explicar para o juiz por que nós abordamos aquela pessoa, o que é a atitude suspeita. Então, não é esperar a decisão. As distorções já estão sendo corrigidas. Quem vai aprimorar o trabalho é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Também a Polícia Federal, porque cabe à Polícia Federal a atribuição no combate ao tráfico interestadual de drogas e internacional de drogas. Então, as distorções já estão sendo corrigidas. Se há uma injustiça, ou se ocorreram injustiças, nós já estamos tendo a correção delas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Delegado, te agradeço muito. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conversar de novo, ainda mais se tivermos novidades sobre esse tema. E eu achei esse um tema muito importante, se não um dos mais importantes aqui para a gente tratar de fato como um caso de polícia, porque a gente sabe que essa máquina do crime, de tráfico de drogas, movimenta muito dinheiro, é um crime que compensa financeiramente, vamos dizer assim, né? Então, é como você disse, dificilmente mesmo com a descriminalização do porte para uso pessoal, a gente vai ter a erradicação do tráfico. Isso não vai acontecer. Se não acontece nem com cigarro e com a bebida alcoólica, como você muito bem colocou aqui, não vai acontecer com as drogas. Então, eu estou em cima do muro assim como você. Não sei se isso pende para o lado bom, se vai ser ruim, se vai piorar algum cenário, se vai melhorar algum cenário, mas o que eu posso dizer é que nós estaremos juntos nessa, vamos conversando. Quero trazer também novidades para quem nos assiste, porque surgem diversos pontos de interrogação, esse é um caso bastante complexo, e agradeço de antemão todo o trabalho da Polícia Civil e principalmente o seu trabalho como delegado, que tanto auxilia aqui o nosso canal. Para finalizar, eu queria só colocar para os nossos telespectadores algumas sugestões de literatura e de filmes. Por favor. Nós temos um filme do Daniel Craig, o 007, se eu não me engano, se chama Nem Tudo é o que Parece, em que ele tem a visão empresarial da comercialização de droga. É um lapso que tem no começo do filme. O filme é muito antigo já. Chama Nem Tudo é o que Parece. Eu não me lembro se ele já era ou não James Bond. É um filme com o Daniel Craig. Se eu não estiver enganado, é Nem Tudo o que Parece. Tem o documentário Quebrando o Tabu, que, se eu não me engano, é dos anos 2000 ou 2010, tá? Que é um bom lado para nós vermos a questão do combate às drogas. O livro do Roberto Mota, que é a construção que é a questão da desconstrução da segurança pública, não me lembro agora se chama A Construção da Maldade, eu li recentemente. Então, Quebrando o Tabu dá uma visão e o livro do Roberto Mota dá outra. E tem um livro, aliás, tem um filme do Oliver Stone, se eu não estiver enganado, de dois rapazes que começam um negócio na Califórnia, certo? De venda de substância entorpecente. Já é um filme que tem 10 ou
12 anos, tá? É um filme do Oliver Stone. E para encerrar, ainda eu coloco o Conselheiro do Crime, que é com o Javier Bardem, a Penélope Cruz, Cameron Diaz, acho que é o último filme que ela faz, e o Brad Pitt tem uma participação especial, que também envolve o investimento de valores no tráfico de drogas. Pessoas comuns que vão, ao invés de investir na bolsa, vão investir no tráfico de drogas. Então, eu coloco essa literatura, aliás, essa filmografia, sim, e mais o livro do Roberto Mota para ser lido. Eu queria agradecer, estou à disposição no meu Instagram, @delegado Sérgio Baltzer. Eu tenho um canal do YouTube com as minhas aulas, também, Delegado Sérgio Baltzer. Muito fácil achar meus perfis no Facebook também e no Twitter. Maravilha. Gente, um tema muito complexo, cheio de informações e, ao mesmo tempo, pontos de interrogação, não é mesmo? Falei com o delegado Sérgio Baltzer, ele que já é mais do que companheiro aqui do nosso canal, atua como delegado de Polícia Civil lá em Brasília, e hoje nós falamos sobre tráfico de drogas e a descriminalização do porte. Mais uma vez, nós tivemos o adiamento pela segunda semana consecutiva por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF, o julgamento, né, que era para ter acontecido sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, mas foi adiado pela segunda vez no dia 1 de junho deste ano, faz pouquíssimo tempo, inclusive mês passado, né? Traremos para vocês mais informações, mais novidades, com certeza conversaremos mais sobre esse caso, provavelmente com o delegado Sérgio Baltzer. Muito obrigado a participação de todos, as nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Nós do canal Operação Policial e o delegado Sérgio, que também deixou as redes sociais dele aqui para a gente. Muito obrigado e eu vejo vocês na semana que vem com mais um caso de polícia. Até mais.